A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, e vocês também que estão no Facebook e o WhatsApp. Ezequiel capítulo 18. Vamos lá, né? Ezequiel capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. Ezequiel capítulo 18, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Olha aqui, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga com teu cérebro. Ezequiel capítulo 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tende vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Prestou bem atenção, né, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Prestou atenção, a alma que pecar, essa morrerá. O seu pecado te mata, meus irmãos, minhas irmãs, é o que eu sempre falo. O seu pecado te mata. Se você blasfemar contra essa igreja, você está pecando. Você vai causar o quê? A sua morte. Se você pecar contra o pastor Simão Santo, você está causando a sua morte. Se você pecar contra essa igreja, tudo que aqui é pregado e ensinado, você está pronto para morrer, tá vendo? O seu pecado vai fazer você morrer, entendeu? Vamos lá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, se continuar também na bebedeira, na cachaçaiada, no cigarro, nas drogas, né? A mulher traindo o homem traindo a mulher, adulterando, não andando de acordo com a palavra, o seu pecado vai te matar, vai te destruir. Por isso que vocês do outro lado aí não são felizes, porque ainda não abandonou o pecado. Continuando. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação. Prestou atenção, meus irmãos? Ó, assiste bem aqui com teus olhos, se liga com teus ouvidos e se liga com teus cérebros. Versículo 6. Ezequiel capítulo 18, versículo 6. Não comendo sobre os montes. Ezequiel capítulo 18 e versículo 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, tá vendo? Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Tá vendo? Se obedecer ao Senhor, viverá. Tá vendo? Se obedecer ao Senhor Jeová, viverá. Se obedecer à obra do Senhor, igual aqui também é uma obra, um ministério, vai viver. Mas se não obedecer essa obra aqui, não vai viver, não. Vamos lá. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, que eu acabei de falar logo atrás, né? Sai do pecado. Preste atenção aqui, ó, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes,
Coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém. Preste atenção. Não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido. Desviado aflita sua mão, não recebeu usura em demasia, fizer o meu juízo e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Igual ontem. Ontem eu cumpri a minha missão também. Ontem eu dei o pão ao faminto, né? Para os meus irmãos lá da África que estavam precisando do pão, eu também dei o pão para eles ontem. Ontem eu ajudei eles também. Então, meus irmãos, é a obra aqui. Eu cumpro a minha palavra. Vamos lá, que eu sempre falo, eu cumpro a minha palavra. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Mas eu cumpro a minha palavra. Vamos lá. Mas dizeis por que não levará o filho à maldade do pai, porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízos, e fazer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo de sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo, e a justiça conservará a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, não são meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são vossos caminhos torcidos? É como muitos estão vivendo no caminho torcido nos dias de hoje. E fica blasfemando contra Jeová, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra o pastor, não gosta de ouvir a verdade, né? Eles gostam de ouvir a mentira, eles gostam de seguir seus próprios caminhos. Toma cuidado com essas pessoas, sai fora de pessoas que querem seguir seus próprios caminhos, mas não querem seguir a ordem do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da lei e da Escritura. Vamos lá. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei, pois, e vivei. É isso aí. É o que nós aprendemos aqui nesta tarde. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde de hoje, que é 14 de 9 de 2025, domingo, mês de setembro. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E os que são dizimistas e ofertantes desta obra, abençoa eles sempre em tudo.
Abençoa também os que estão no Facebook também e no WhatsApp. Abençoa somente esses que estão sempre ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.